Já tenho Marcos Couto, agora atenção, hein? Sobre ainda a autorização da Justiça para Valmir e Francisquinho voltar ao comando da Prefeitura de Itabaiana, 6h34. Diga aí, Marcos. 6h34, Gilmar, exatamente isso. E foi por unanimidade que a Justiça de Sergipe decidiu que o prefeito que estava afastado, Valmir de Francisquinho, pudesse reassumir a prefeitura do município de Itabaiana. Vamos conversar com o advogado, o renomado Evânio Moura, que é o advogado de defesa do prefeito. O que é que o senhor pode nos adiantar referente a esta decisão e os próximos passos? Boa noite para o senhor, doutor Evânio. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos os telespectadores da TV Atalaia. Então, como você resumiu, exatamente na manhã de hoje o Tribunal de Justiça julgou um agravo regimental da defesa. O Tribunal de Justiça, à unanimidade, estabeleceu que o prefeito pode e deve retornar ao exercício do seu mandato. E amanhã, tão logo o oficial de justiça notifique o presidente da Câmara de Vereadores, o prefeito reassumirá o seu mandato para concluir a sua gestão. Nós vamos aguardar o andamento do processo. O prefeito já apresentou a sua defesa. É preciso que outros acusados também apresentem as suas defesas e o processo seguirá a sua tramitação normal com o prefeito no exercício do mandato. Agora, a pergunta que alguns telespectadores fazem agora. Há possibilidade de acontecer alguma falha no decorrer, no andar deste processo, o prefeito volte a ficar afastado mais uma vez? Não há nenhuma possibilidade nem perspectiva de que isso aconteça. Até porque o prefeito ele somente vai reabrir o matadouro, que foi o que ensejou o problema inicial, quando autorizado pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Assume consciente de que deverá cumprir a sua missão junto à administração pública e que o matadouro só voltará a funcionar depois de autorizado pelo Poder Judiciário. Então, não vislumbro qualquer risco, qualquer possibilidade de um novo afastamento. Não haveria nenhum fundamento para legitimar ou justificar um novo afastamento. Doutor Evânio, depois da decisão hoje no TJ, houve algum tipo de contato do senhor e do seu cliente? Sim. Eu comuniquei ao meu cliente a decisão, dei os parabéns pelo retorno dele e disse que tão logo o oficial de justiça cumpra essa parte burocrática, ele reassumirá. Ele não me informou quando voltará a Itabaiana, mas acredito que amanhã ele logo cedo deve estar na cidade para reassumir o mandato. Doutor Evânio, me permita, Gilmar gostaria de interagir conosco. Pois não, Gilmar. Doutor Evânio Moura, à sua inteira disposição. Doutor Evânio, pergunto também ao senhor o seguinte: as acusações que pesam nesse processo contra o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, está tudo encerrado a partir de agora? Ele está livre de qualquer acusação? Não está livre de qualquer acusação. Ele vai responder ao processo. Foi oferecida uma denúncia pelo procurador de justiça, responsável pelo caso. Ele foi citado, apresentou a defesa escrita e, obviamente, que nós teremos ainda as demais etapas do processo. Vai haver uma sessão em que o tribunal deliberará pelo recebimento ou rejeição da denúncia. Posteriormente, a fase de instrução. Serão ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, as testemunhas apresentadas pela defesa, será realizada a prova pericial, enfim, observando o devido processo legal, nós temos um processo que ainda está na sua fase embrionária. Ele não está livre de qualquer processo, ele apenas está livre da medida cautelar que o afastava do exercício do mandato. Com relação às acusações, a defesa está tranquila de que no momento oportuno vai demonstrar absoluta inocência do prefeito. O prefeito ele pode até ter praticado alguma irregularidade sob o prisma administrativo, não sob o prisma criminal. Evânio, ontem neste programa eu exibi imagens que foram entregues a mim sobre um flagrante de uma promotora de justiça lá dentro do presídio militar, o Presmil. E houve acusações nessas imagens contra o prefeito licenciado de Lagarto, que também é seu cliente, Valmir Monteiro, de que ele estaria dentro de uma biblioteca com portas fechadas, sem a farda de preso,
e também com dinheiro no bolso e jogando cartas. Como é que a defesa de Valmir Monteiro reage, então, a essa exibição das imagens? Reage com perplexidade, Gilmar. Eu, inclusive, divulguei uma nota, quero agradecer pelo NE Notícia também ter divulgado a nota, porque, veja, o Ministério Público tem total legitimidade de fiscalizar qualquer unidade prisional. Só que a defesa estranha muito que essa fiscalização tenha sido acompanhada de uma filmagem e que essas imagens tenham sido divulgadas por quem efetuou a filmagem. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para esclarecer ao público sergipano que o prefeito Valmir Monteiro não está tendo qualquer tipo de privilégio. O Código de Processo Penal, no artigo 295, inciso 2, diz que o detentor de mandato eletivo, uma vez preso cautelarmente, ele deve ser mantido em sala de Estado Maior. Como Sergipe não tem sala de Estado Maior, o que mais se aproxima à sala de Estado Maior é o presídio militar, que é um local destinado para os presos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que estão presos durante o curso de processos da autoria militar. É bom enfatizar duas coisas. Uma, não havia qualquer tipo de privilégio, a biblioteca fica interna dentro do presídio, qualquer detento tem possibilidade de ir à biblioteca e frequentar a biblioteca. E dois, o prefeito de Lagarto, ele não precisa ficar trancafiado em uma grade ou algemado, porque ele não apresenta qualquer periculosidade, como de regra, nenhum dos presos do presídio militar apresenta periculosidade. Ali não estão pessoas acusadas de crimes hediondos, de crimes com violência ou com ameaça. E ele estava preso, sim. O fato de não estar com uniforme, acredito que isso é uma mera irregularidade, não chega a ser um privilégio, até porque outros detentos também podem estar sem uniforme. Ele, por não ser militar, não tem o seu uniforme militar e também não lhe foi entregue o uniforme do presídio. Então, ele não foi tratado com nenhum privilégio, ele está cumprindo todas as determinações como qualquer detento, ele está preso, ele obedece a todas as regras e eu vi com estupefação uma promotora de justiça divulgando aquelas imagens, violando a lei de execução penal e violando a dignidade da pessoa humana, expondo um detento que tem seu direito à imagem e sua dignidade preservados. Ele apenas perdeu a liberdade, ele não perdeu as outras garantias fundamentais, expondo isso de uma forma que eu reputo sensacionalista, de uma forma não autorizada, e não havia ali, com todo respeito, nenhuma irregularidade, nenhum interesse público. A divulgação dessas imagens eu reputo como excesso, razão pela qual já combinei com o meu cliente e nós vamos pedir providências junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Faço uma última pergunta, então, doutor Evânio Moura, uma última pergunta. Nós temos, então, dois prefeitos. Um que hoje recebeu autorização para voltar ao comando da Prefeitura de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, e o de Lagarto, que está licenciado, Valmir Monteiro, preso lá no Presmil. A situação envolve matadouro em Lagarto, matadouro em Itabaiana. Qual é a diferença entre os dois? Gilmar, interessante, você como parlamentar está acompanhando, e eu quero até parabenizar a Assembleia Legislativa pela preocupação em buscar uma solução para este problema. Este problema dos matadouros aflige praticamente todos os municípios do estado de Sergipe. Não é um privilégio de Itabaiana, não é um privilégio de Lagarto. A imputação contra Valmir Monteiro é semelhante à de Valmir de Francisquinho, entretanto, cada processo tem as suas peculiaridades. O Valmir Monteiro, a gente ajuizou um agravo regimental, esse agravo está tramitando e a gente acredita que nos próximos dias também a prisão do prefeito Valmir Monteiro terá que ser apreciada e a defesa aguarda que será revogada. Então, Evânio, muito obrigado pela sua entrevista. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Marcos, um minutinho só, por favor. Uma última pergunta, então, ao doutor Evânio Moura. Eu pensei que, que teria feito a última pergunta, mas surgiu uma outra pergunta agora, eu peço a sua compreensão, que é a seguinte. Com essas imagens de ontem, relacionadas ao Presmil e ao prefeito licenciado de Lagarto, Valmir Monteiro, de alguma forma prejudica processualmente o prefeito licenciado de Lagarto nesse recurso agravo regimental dele?
Não, a defesa acredita que não. Ele não estava praticando nenhuma irregularidade, ele não estava na área externa do presídio, ele não desobedeceu a ordem de superiores, ele não ficou com recalcitrância, pelo contrário. Então a defesa tem como explicar plenamente o fato dele se encontrar na biblioteca do presídio, o fato dele portar algum dinheiro, um valor que não é significante, e o fato dele não estar com uniforme. Isso não pode prejudicar um agravo que discute uma questão muito mais séria e intensa, que é a necessidade ou não da prisão, a necessidade ou não da segregação do prefeito. Então, para finalizar, Gilmar, me permita agora, deixa uma pergunta aqui. Doutor Evânio, o senhor acredita que a promotora ela foi induzida a errar? Se sim, o senhor acredita que houve conotação política por trás disso? Não vou fazer nenhum tipo de elucubração ou de especulação. Não sei o que passou pela cabeça da promotora. Eu estranho que ela não tenha respeitado a lei de execução penal e que ela não tenha respeitado o direito de intimidade do meu cliente. Agora, o que passou pela cabeça dela, essa pergunta é apropriada para ela responder. Vamos em busca dela. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. A Constituição brasileira, ela nos assegura, enquanto jornalistas, a todos nós, o direito ao sigilo da fonte. Mas, por dever de justiça, eu não tive contato com a promotora de justiça, que eu nem reconheci. No momento em que apareceu a imagem, vi o nome da promotora hoje na imprensa. Não tive contato com nenhum integrante do Ministério Público sobre essas imagens. Nós apuramos ontem, conseguimos ter acesso às imagens por outros setores que, afinal de contas, o Cidade Alerta Sergipe e a TV dos Sergipanos estamos todos acostumados a dar furos de reportagem. Ao vivo.